Grato seja todo aquele que tem bom siso, que é temente, que é humilde, que é quebrantado e que reconhece que sem Ele nada é, sem Ele nada somos. Por isso, expresso essa gratidão a Ele pelo privilégio e a bondade de poder glorificá-lo e exaltá-lo mais uma vez aqui nesta casa, nesta noite. Amém? Na verdade, quem iria pregar hoje era o irmão Anildo, né? E não deu certo. E o Gustavo ligou para mim hoje de manhã, perguntando se daria para eu trazer a palavra hoje à noite. E estamos aqui para anunciar a palavra do Senhor. Esperamos contar com sua graça, porque sem ela nada somos, porque Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Eu queria trazer uma palavra hoje com um tema chamado As Portas da Graça de Deus. As Portas da Graça de Deus. Nós que somos evangélicos, cristãos, protestantes, nós nos habituamos, nos acostumamos com algumas frases, alguns jargões no nosso meio. Nos torna peculiar, familiar. Quem é de nós aqui que nunca ouviu, por exemplo, alguém dizer uma frase do tipo família, a respeito de família, não é? Projeto de Deus, família, projeto de Deus. Quem já não pregou nesse tema? Ou, por exemplo, não sei se aqui vocês já ouviram, mas no meio pentecostal se diz lá que a unção que você respeita é a unção que você recebe. Ou frases do tipo, eu creio na minha geração. É óbvio que nós não encontramos essas frases na Escritura, mas os arranjos e as composições dá para montar alguma coisa para motivar, instilar uma certa crença e até fé no coração das pessoas. Mas o tema que eu trago hoje, a palavra que eu trago hoje, ela é da Bíblia mesmo, ela está na Bíblia e ela carrega o Espírito e o testemunho de Cristo nela. Quem é aqui dentre nós que nunca ouviu alguém dizer a respeito, por exemplo, de um incentivo à fé? Eu retomo e retorno a falar, como, por exemplo, Deus vai abrir uma porta para você. Deus vai abrir uma porta de emprego. Deus vai abrir uma porta de casamento para os jovens. Deus vai abrir uma porta de cura. Isso é muito comum entre nós. Nós nos habituamos com esses jargões, com essas frases prontas, que motivam, que incentivam, que nos faz crer, que nos faz acreditar. E por que eu digo que das frases que eu citei para vocês do meio gospel protestante, essa e carrega o testemunho da Escritura? Porque, de fato, os versículos que eu vou apresentar aqui a vocês dizem especificamente do que eu estou falando, deste tema, que eu tenho ele como as portas da graça de Deus. Em Isaías capítulo 22, verso 22, se diz lá a respeito de um versículo que é reproduzido em Apocalipse capítulo 3, verso 7, a respeito de Jesus, que se diz ali que as chaves de Davi estariam sobre os seus ombros. Ele abriria e ninguém fecharia, e ele fecharia e ninguém abriria. Apocalipse capítulo 3, verso 7, fala justamente deste versículo citado por Isaías no capítulo 22 e no verso 22. E os 3 versículos que eu quero tomar esta noite para falar desta palavra para vocês se encontram também em Apocalipse, capítulo 3, verso 8, capítulo 3, verso 20 e capítulo 4, verso 1, só a parte A do versículo. Apocalipse capítulo 3, verso 8, está escrito assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3, verso 20, diz assim: eis que eu estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, ceiarei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 4, verso 1, está escrito assim, só a parte A do versículo. Eis que olhei e vi uma porta aberta nos céus. Esses 3 versículos e o terceiro versículo, só a parte A do versículo do capítulo de número 4. E o que me chama a atenção logo, de cara, é essa onisciência ali de Jesus, nesse versículo, escrita por João, discípulo do amor, que é no verso 8, quando ali se diz, eu sei as tuas obras. Isso relata claramente e nos deixa convictos e sabedores de que Jesus Cristo sabe das nossas obras, de que Ele é onisciente, de que Ele sabe tudo, sabe o nosso trabalho, sabe o nosso labor, sabe as nossas aflições, a nossa intensidade, sabe as nossas dificuldades, sabe a nossa veemência, a nossa entrega, sabe aquilo que praticamos, aquilo até que deixamos de praticar. Ele sabe todas as coisas, afinal de contas, nós cremos e sabemos que Ele é Deus, e Ele já se apresenta neste versículo com esta soberania divina, com essa onisciência, em dizer para você, aquieta teu coração, acalma a tua alma, saibam que Ele é Deus, que Ele conhece todas as tuas obras, diz o Senhor. Todas elas. E aí ele introduz, e a partir daí é onde eu vou começar a falar das 3 portas da graça de Deus. Porque ele disse ali, eis que diante de ti pus uma porta aberta. É claro que Deus é soberano. Lógico que a gente recebe pistas da vida do nosso irmão. O irmão está querendo casar, fica fácil a gente falar que Deus abriu uma porta de casamento. O irmão está desempregado, querendo trabalhar, fica fácil a gente dizer que Deus vai abrir uma porta de casamento. Eu estou reproduzindo aqui o que é mais comum no nosso meio. É claro que alguém estando enfermo, você vai dizer, hoje mesmo eu estava ouvindo um pregador, ele disse, Deus vai abrir uma porta de cura para quem está desesperado, enfermo. É claro, Deus é Deus, Ele é soberano. Ele não trabalha segundo a nossa regra, mas segundo a sua soberania. Ele é soberano, né? E Ele opera como quer, de modo que Ele tem portas específicas para cada um de nós. Eu não sei qual é a tua. Eu sei de uma coisa, que se Ele abrir, de verdade, ninguém pode fechar. Também se Ele fechar, ninguém abre. Então, é uma coisa específica de Deus entre nós. Agora, existe uma porta, a primeira porta, que eu quero aplicar de um modo universal, segundo a graça de Deus, que essa ninguém pode duvidar, que de verdade, verdadeiramente, Ele abriu, ninguém pode fechar. Esta é a primeira porta que eu quero falar para vocês aqui, esta noite. A primeira porta das 3 que eu vou falar para vocês, que se encontra nesse primeiro versículo, que assim eu entendo, como uma inspiração de Deus para a minha consciência falar a vocês, e eu duvido que não seja assim, porque assim é, e nós cremos e sabemos que esta porta, e a primeira porta, é a porta da igreja, que Deus abriu. Não me refiro à igreja como templo, não me refiro à igreja como CNPJ, eu não me refiro à igreja como um lugar, como um endereço, como uma instituição. Eu estou falando da igreja de Deus. Eu estou falando dos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eu estou falando da igreja pelo qual Jesus diz no Evangelho que não precisa muita coisa não, só precisa corações sinceros e quebrantados, e se reunindo 2 ou 3 no seu nome, Ele está presente, Ele está dentro de nós. Esta igreja, ainda que não se tenha formato, ou um endereço, ou um local, ou um CNPJ, ela sempre foi viva e sempre será viva, e é uma porta que Jesus abriu e que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Quando Jesus fala, por exemplo, de que ele edificaria a sua igreja, Jesus ele falava, obviamente, em aramaico. Ninguém sabe nem qual foi a expressão que Jesus usou ali quando ele disse: eu estabeleceria a minha igreja. Pode ter sido o meu povo, pode ter sido o meu ajuntamento, pode ter sido o novo Israel, não sei, ele falava aramaico. Mas a cultura grega era influente no período, foi tomado como empréstimo eclésia, tirados para fora, e se introduz essa consciência dentro de nós como igreja, de um povo, não é simplesmente um local, mas é esses que são chamados para fora, de modo que fique esperançoso, alegre o seu coração, tenha fé,
que a porta da igreja está aberta, e quem sabe se um dia você não verá aquele que você quer dentro dela, entrando por ela, em saber que Jesus abriu e ninguém pode fechar. Isso também é uma palavra de esperança. No entanto, a porta da igreja, ela tem nome, segundo a Escritura. Ela tem formato, segundo a Escritura. E ela é poderosa, segundo a Escritura. Não é a luterana, não é a presbiteriana, não é a batista, não é a adventista, não é a igreja da graça, não é a universal, não é a mundial, não é a anglicana, não é a católica, não. Jesus disse como é o nome dessa porta que dá acesso à igreja, ao rebanho. Capítulo 10, verso de número 9 do Evangelho de João. Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. É só Jesus Cristo que é a porta. E o curioso desse versículo de João, capítulo 10 e verso de número 9, é da liberdade que nos é apresentado. Não é um curral que a religião sectária nos apresenta, onde coloca o cara lá dentro, introduz o camarada lá dentro, bitola a sua consciência e diz para ele que só há salvação se for naquele aprisco. E o cara não tem essa liberdade. O versículo lá de João diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Se alimentará, se fortalecerá, será uma pessoa livre. E João 8,32 de verdade acontece por aqueles que entram nessa porta, porque de fato se diz lá, e nós cremos, e é verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só ele a porta. Agora, claro que aqui é a igreja de Deus, independente, a questão da placa é secundária, a essência é outra. E nós sabemos que aqui é pregado o Reino de Deus, nós sabemos que aqui é a igreja de Deus, aqui também é igreja de Deus, mas eu estou falando da essência. Até o Nildo, outro dia, numa palavra dele, o ano passado, falou sobre isso aí, da igreja de Deus, essa igreja universal. Também é apresentado como um corpo, são sinônimos, enfim. Mas o importante é saber que esta porta foi aberta pelo Senhor e ninguém pode fechar. Ela tem nome, mas ela também tem um formato, segundo a Escritura, né? O nome dela é Jesus. Não se esqueça. Nós carregamos a confissão luterana, mas, sobretudo, sabemos que fomos enxertados na videira, em Jesus, o nosso Senhor. Ela tem formato, não só nome. Em Mateus 7, 13 em diante, o que é que diz lá? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e apertado o caminho que conduz à perdição, e são muitos, muitos os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que entram por ele. Essa porta estreita, esse caminho apertado, fala da renúncia, da cruz, da luta contra nós mesmos, da luta contra o nosso ego, da luta contra o fluxo natural do mundo, pelo qual nós devemos remar contra esta maré. Outro dia a gente estava conversando num pequeno grupo, e nós falamos sobre isso, né, João? Estávamos dando até um exemplo ali, e eu contei um testemunho lá. Eu não vou deixar essa oportunidade passar para relatar o meu pecado a vocês, de um ocorrido há alguns anos comigo. Eu dirigi uma igreja há uns 6, 7 anos atrás, e quem governava essa igreja materialmente era uma missionária bem de vida, e o pastor me colocou naquela comunidade, naquela igreja, para dirigi-la, e na verdade quem comandava ela era missionária, e ela me oprimia muito, porque ela achava que poderia mandar. E ela mandava, o prédio era dela, tanto é que o prédio não é igreja, os recursos eram dela, mas a igreja é de Jesus ainda, né? E ela me provocou, a tal ponto de eu perder as estribelas e entrar na carne e pecar. E pequei. No entanto,
A pessoa que estava lá comentando isso, ela disse assim, não foi, João? Mas você fez certo. Você fez certo, porque eu fazia da mesma coisa, porque o que ela fez com você é o que qualquer um deveria fazer. Eu disse, pois é, isso é a porta larga, que o mundo segue e vai atrás, mas nós somos de Cristo. A gente tem que aguentar e suportar a afronta, porque a porta é estreita, é dessa renúncia. São poucos os que acertam com ela. Aí está lá, eu no outro dia, na mesma noite, lá na casa do pastor, de joelho, pedindo perdão a Deus e confessando o meu pecado. O pastor disse, não, mas agora você vai ter que ir lá e pedir perdão para a irmã. Eu digo, tá bom. Outro dia de manhã está eu e minha esposa lá, de manhã cedo. Aí o pastor me botou do lado, aí a irmã do outro, aí ele disse, o irmão Duda aqui, ele veio pedir perdão à irmã, ele confessou para mim o erro, ele não deveria ter feito isso, né, ele pecou. Aí ele até me passou um bálsamo, que ele disse, Moisés também, sendo irritado, feriu a rocha. Deu até uma aliviada, mas não justifica, irmão. Não justifica, não é? E aí, pedi perdão, mas mesmo assim, ela não quis se reconciliar. Ele disse, não, ele está errado e pronto, e Deus mandou dizer e eu digo. Então eu saí com minha consciência tranquila, mas não porque eu tinha razão na coisa, mas sim porque eu recebi o perdão de Deus e consegui voltar para a porta pelo qual me está proposta a entrar, a porta estreita, câmbio de apertado. Você sabe que lá no Antigo Testamento nós temos um caso de Salomão, no capítulo 3, a partir do verso 16 de 1 Reis. Ali se manifesta a sabedoria de Salomão. O que diz ali é um fato inusitado, é que duas prostitutas dormiam no mesmo quarto, estavam juntas, e uma teve um filho. E com 3 dias depois, a outra também teve um filho. E essa que teve filho por último, dormiu por cima do filho, e sufocou e matou o bichinho. À meia-noite ela foi mansamente, calmamente, pegou o seu filho, trocou pelo filho vivo e colocou o morto ali. E ali foi um desespero e um labor entre as duas. Levaram o caso até Salomão, e uma dizia, eu tenho razão, o filho é meu, e a outra dizia, não, antes a razão é minha, ela roubou meu filho, ela está lhe enganando, quer tomar meu filho. Aí Salomão, com a sua sabedoria, pegou uma espada para resolver o problema, disse, traga o menino e bote aqui. Trouxeram o menino, colocaram lá no lugar, e aí Salomão disse, agora eu vou partir no meio, um pedaço para cada uma. Aí a mãe, que era mãe, disse, não, meu senhor, antes pegue o menino e dê para ela. A outra, que é do curso do mundo, da porta larga, disse, nem meu, nem teu, deixa torar. Aí Salomão disse, agora eu sei de quem é o filho. Deu o filho para a mãe verdadeira, porque ela renunciou até, nesse momento, o direito que ele devia, a razão dela. E eu tomando como empréstimo essa passagem, eu me lembro e aplico a ela um testemunho que eu contei outro dia aqui no curso de pregadores, aos irmãos que aqui estavam, de um pastor, lá um amigo meu, lá do Piauí, que ele foi resolver uma causa numa igreja, ele assumiu uma igreja e tinha lá um problema com 2 irmãs que se odiavam, se detestavam por causa das filhas. E era uma batalha, era uma guerra lá. E ele chegando lá, ele convocou logo uma reunião entre as duas para resolver o assunto. Ele foi o árbitro, o apacentador, o juiz entre elas. E aí botou uma irmã de um lado, botou a irmã do outro. Aí dizia, irmã, conte a sua versão do caso. E disse que a irmã dizia, mas pastor, essa irmã não presta, a filha dela é fofoqueira, a filha dela foi que semeou a contenda entre os irmãos, a filha dela foi quem começou, fez isso, A mais B, o problema todo é dela. Aí o pastor olhou para ela e disse, rapaz, é verdade, você tem razão. A irmã se espantou do outro lado, disse, não, pastor, eu preciso falar também. Disse, pois fale, minha filha. Aí ela disse, não, pastor, mas ela está mentindo, tudo que ela disse contra mim, na verdade, foi ocasionado pela filha dela. A filha dela é linguaruda, aí começou a esculhambar a irmã. Aí o pastor disse, não, realmente, ouvindo bem a irmã que tem razão. Aí a outra, não, pastor, você me deu razão agorinha. Como que você vai dar razão para ela? Aí, mas foi ela assim, assado, que inventou a conversa, que fez a trama, e o escândalo veio a partir dela. Aí o pastor, tá certo, eu dou razão a você. A outra tomou de novo a palavra. Aí o pastor disse, vamos parar a conversa, vamos ficar aqui. Aí o pastor tomou uma decisão sábia, uma decisão de Salomão. Ele disse o seguinte, olha, eis aqui para vocês duas, a razão e Jesus. Quem quer Jesus? Aí a irmã disse, eu quero. Aí ele disse, pois a irmã aqui vai ficar com a razão e você fica com Jesus. Aí a irmã disse, não,
Eu quero é Jesus, pastor. Não, tá bom, então eu vou te dar Jesus, e a irmã aqui fica com a razão. Aí a irmã, não, agora não, eu quero é Jesus. Aí eles criem vergonha. Como é que vocês não têm vergonha na cara, rapaz? Em vez de se perdoarem, se reconciliarem, estão caminhando no fluxo do mundo. Porque para ter Jesus, meu irmão, é preciso negar a própria razão e dar razão a Deus. E dar razão a Deus. O mundo vai nessa justiça própria. O mundo tem o direito de se vingar e se vinga. A gente não. Eu estava vendo agora, eu vi hoje, uma cena daquele jogador Neymar, que diz que é cristão. O PSG empatou ontem, parece que perdeu, e eles iam subindo lá em cima e receber as medalhas. E o Neymar ia subindo, aí subiu um primeiro jogador, um goleiro, depois outro jogador, depois um italiano lá, e o camarada do lado xingando, xingou o Buffon, xingou outro jogador, xingou o outro racista, aí disse que Neymar não jogava. Você vê, os três que não confessam a fé cristã passaram direto, Neymar pegou e deu um soco na cara do cara. Aí o comentário lá era o seguinte, realmente não era o que deveria fazer, mas foi bem merecido, foi bem feito. Por quê? Porque isso é o fluxo do mundo, isso é a porta larga. Conquanto aquele que não tem a consciência de Deus no coração, passa e, não, o cara está falando ali, vamos embora. Não, o cara que diz que é de Deus vai lá e dá um soco no rosto do outro. Aí depois você não tem um sangue de barata. No mínimo deveria... rapaz, foi um equívoco, foi um erro, eu pequei, eu falhei. Essa porta, a igreja, ela tem nome, ela é poderosa, ela tem formato, mas ela também é poderosa, porque nem todas as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nem todas as portas do inferno. É provado na história. Quanto mais perseguição, mais ela cresce. Obrigado, mano. Quanto mais labor, mais cresce a igreja de Cristo. Eu estava há um tempo atrás, lá em casa, e minha filha, há uns 2 anos atrás, chegou agoniada lá. Sem entender muito, né? Porque uma pessoa religiosa uma protestante disse que ela ia para o inferno. Ela ia para o inferno porque ela escutava música secular. Na minha casa nós escutamos música secular. Música sacra e música secular. Que é saudável para minha filha, ela escuta o que for saudável, diz respeito à idade dela. Não temos problema quanto a isso. E aí ela disse, por ela estar ouvindo, não sei se era Galinha Pintadinha, o que era, que ela estava ouvindo, acho que já era uma coisa mais, uns 2, 3 anos atrás. E a menina chegou perturbada, disse, papai, eu vou para o inferno. Para o inferno, minha filha, por quê? Porque a irmã fulano de tal disse que as músicas que eu escuto, aquelas que escuto, vão para o inferno. Eu digo, não, minha filha, venha cá. Eu fiz uma coisa com ela, inclusive até postei depois, irmão João, no Face. Eu digo, minha filha vai gravar esses 2 versículos. Agora não vai servir de nada, não, vai ficar só na tua memória. Mas um dia você vai entender isso, quando a consciência encrustar-se na tua mente, tu vai saber o que é isso. Aí ela decorou os versículos de Romanos 38, 39. Eu digo, você vai dizer uma coisa para você mesmo. E vai repetir até aprender, até decorar. Porque estou certo que nem a morte, que nem a vida, que nem os anjos, que nem os principados, que nem as potestades, que nem o presente, que nem o porvir, que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá salvar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem principado, nem potestade, nem demônio. Contra Israel não vale encantamento, nem feitiçaria, Números 23, 23, nada pega. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus e creia que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Não prevalecerão. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Agora, engraçado, no final do versículo é o seguinte, ele diz assim, tendo pouca força, né? Porque não precisa muita força dentro de nós, não precisa de ninguém muito poderoso aqui, muito mais espiritual do que ninguém.
Basta guardar a palavra, né? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Precisa muita coisa. Tem muita gente assim, irmão, eu sou tão fraquinho e tal, né? E não sabe que é na fraqueza que o poder de Deus opera. É na fraqueza. Lembram-se de Paulo no capítulo 12 de Coríntios? A marca e a chancela do seu apostolado, o que se diz ali? Paulo diz, vocês estão considerando esses apóstolos, os verdadeiros apóstolos, querem a marca do verdadeiro apostolado? Aí ele começa a descrever a sequência de barbaridades que acontece com ele. Diz, olha, eu levei 5 surras de chicote, 3 de vara, eu fui apedrejado, 3 noites no abismo. Em Damasco eu desci num cesto por causa da perseguição do governador da cidade. Eu passei por fome, muitas vezes em caminhos de salteadores, perigo, por nudez, em perigo da minha nação, em perigo dentre os estranhos, em perigo dentre os irmãos. Agora, se vocês estão impressionados com essa questão transcendental, eu vou contar um testemunho a vocês aqui. Eu conheço um certo homem que há 14 anos atrás, se na carne ou no espírito não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o 3º céu, e lá chegando ouviu palavras inefáveis aos ouvidos dos homens. E esse homem, que lá foi arrebatado, se no corpo, se na carne não sei, teve esse privilégio. No entanto, foi-me posto por causa das excelentes revelações um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. E eu orei por 3 vezes ao Senhor, 3 vezes orando em oração constante, pedindo para que Deus tirasse aquele espinho da minha carne. Mas a resposta de Deus foi a seguinte: Paulo, aquieta-te, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O segredo é, tendo pouca força, guarda a palavra e não nega o nome do Senhor. A Paulo diz, agora eu me alegrarei de muito bom grado, nas aflições, nas perseguições, nas injúrias, nas calúnias, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. É poderosa. Porta da igreja. A segunda porta, quero falar para vocês, está no capítulo, verso 20, que é a porta da casa espiritual, porta do teu coração. Não tem como não aplicar dessa maneira. Quando se diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu estou citando a revista corrigida. A maioria dos irmãos tem a NVI, eu estou citando a revista corrigida, que é a Bíblia que eu leio. Eis que eu estou à porta e bato. Imagina, Jesus estava fora daquela igreja, falando de uma igreja. Eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz, e Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Eu sou o bom pastor, João 10, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz, não do mercenário, não do ladrão, mas ele está falando a uma comunidade pelo qual ele está fora. E quem entra por outros caminhos, como diz Jesus em João 10, é Satanás, é o inimigo, ele é salteador. Mas Jesus tanto é a porta, mas ele só entra pela porta. Pelo local correto, pelo lugar correto. E ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Eu não sei se dentre nós aqui, em alguma perspectiva da nossa vida, Jesus não esteja, eu não sei, eu não sou onisciente. Ele conhece as tuas obras, ele é onisciente, ele é, não sei. Mas ele bate. Agora, quando ele nos ensina, ele nos dá um exemplo. Porque ele diz que aquele que bate, todo aquele que bate se abre. Mas ele vem e bate, e às vezes a porta continua trancada. Jesus está batendo em certa área da nossa existência, que precisa ter uma penetração do Senhor na nossa vida, e ele continua batendo, e a porta é cerrada. Eu não sei qual é o local da tua vida que essa porta está fechada. Eu sei que o Senhor quer entrar.
Eu não sei aonde é que ele está de fora, dentro do contexto da tua realidade. O que eu sei é que ele quer entrar. E ele está batendo. Está batendo como? Na pregação, no louvor, na palavra. Uma direção para você. Esta noite talvez seja para você, especificamente neste momento da palavra. Eis que eu estou à porta e bato, e você não abriu ainda. Tem alguém aqui que não é crente ainda? Dentre nós, todos já são cristãos? Crentes? Amém? Levante a mão todos que são. Amém. Se não tivesse, esse chamado era para você também. Porque a conclusão do versículo é: entrarei em sua casa, ceiarei com ele e ele comigo. A gente vê ali que é uma troca entre Jesus e aquele que abre e dá essa oportunidade ao Senhor. Aí é o Jesus está se manifestando o contrário, pedindo para que você o aceite, para que ele possa entrar e ter essa troca com você. Na verdade, nós é que deveríamos estar insistentemente atrás dessa comunhão e desse vínculo com Deus, com o Senhor. E o privilégio disso aí, o que se diz desse versículo, é que cearei com ele e ele comigo. Com ele e ele comigo. Então, uma troca de intimidade aí absurda. É a questão de que no mundo espiritual você ora e ele ouve, você pede e ele dá. Você clama, invoca e ele diz: eis-me aqui. Você pede uma orientação e ele orienta. Você se entrega e ele responde. Você se doa e ele retorna a doação. Você tem uma comunhão íntima de troca com o Senhor, pelo menos é o que dá para entender neste versículo. Cearei com ele, terei uma comunhão íntima com essa pessoa, cearei com ele e ele comigo. Mas eu estou à porta batendo, esperando que se abra. E para concluirmos, no capítulo 4, verso 1, João olha para o céu e diz, no verso 1, verso A, parte A do versículo: eis que olhei para os céus e vi uma porta aberta. Olhei e vi uma porta aberta no céu. Você sabe que a religião cristã, ela protestante, a primeira coisa que a gente faz quando se converte é escutar uma frase dizendo assim: agora você não há condenação para você, agora você está salvo. Então, ainda que a gente não tenha certeza da salvação, não é, a gente começa a discursar, a dizer que está salvo porque agora aceitou Jesus. Mas a maioria dos cristãos, você percebe na caminhada quando tem intimidade, que ele de fato não tem muita certeza da salvação. Eles não sei, se Jesus vier eu fico. Se você perguntar a uns 10 cristãos, você vai ainda encontrar dúvida. Não é do céu, da glória e da eternidade. Eu acho que até os calvinistas, acho que até tem alguns calvinistas que até eles mesmos ainda têm dúvida da salvação, se brincar, se apertar. Não é? Alguns têm. Ontem mesmo a gente estava ali numa clínica e a gente percebia claramente que as pessoas não têm certeza da sua salvação. Não sabem que, como diz o Salmo 24, verso 7, levantai as vossas cabeças, ó portas. Levantai as vossas cabeças, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na guerra. Quem é o Senhor da Glória, senão Jesus Cristo, que inaugurou, depois da ressurreição, nos dando o privilégio dessa porta aberta nos céus. É bem verdade que Enoque foi, trasladado e tal, Elias também, mas não ressuscitou dentre os mortos. Ele inaugurou e abriu esta porta. E é por isso que ele diz em João capítulo 14, verso 1, 2 e 3, para que você tenha certeza, meu amigo, não turbe o vosso coração e nem se atemorize. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei e levarei vocês comigo, para que comigo vocês fiquem para sempre. Porta da igreja, meu amigo, passa pela porta do coração, e o final é a eternidade, é o céu de glória. Devemos ter a certeza,
preconizada por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 21. Porque tem muita gente falando da vinda de Jesus, mas eu acho que não crê na vinda de Jesus. Tem gente morrendo e com medo da morte, porque não crê de fato que ele tem um nome escrito no livro da vida. E aí Paulo diz: eis que vos digo o mistério. Nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados, no instante, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta de Deus soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, depois todos nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se-á a palavra que foi dita: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos faz vencer por Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, aqui eu concluo com este versículo: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso galardão nos céus não é vão no Senhor. A porta do céu também está aberta para você. Creia, e você também é um cidadão dos céus. Amém? Vamos orar. Pode aumentar um pouquinho, que agora eu vou falar mais baixo. Foi só uma entonação. Crente de corrente pentecostal não se segura, não se aguenta. Me suportem, me amem, por favor. Semana passada a Sarinha ali disse: rapaz, eu não quero ficar na salinha quando o irmão Duda pregar, porque esse cara prega, meu irmão, mais de uma hora pregando, e eu estou me segurando, Sarinha, aqui 30 minutos, 37 minutos, pronto, vou concluir. No máximo 40, porque se eu fosse introduzir, aí nós ia para 1 hora e 10 mais ou menos. Então 37 tá bom, né? Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai santo, justo e maravilhoso, nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui na tua casa esta noite, reunidos para louvar o teu nome. Lança sobre nós esta tua bênção de confiança, de certeza e de fé. E sabemos que tu és a porta e que tu abriu a porta e que ninguém pode fechar. Quem sabe esta noite tu tens aberto uma porta de esperança para o teu filho que, com esperança e fé, busca um milagre teu. E se assim for, opera segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Que nós possamos, Senhor, entrar por esta porta, que é Jesus, e que também a gente possa, ó Pai, nos reduzirmos à tua graça e nos humilharmos e lutarmos contra a nossa natureza caída, entrando pela porta estreita, que é a responsabilidade que nos é proposta segundo a tua graça, tendo a confiança que nem todo o inferno se levantando contra nós, ele prosperará. Abençoa o teu povo e que a gente esteja também com a porta da nossa alma, a porta espiritual do nosso coração aberta, para que possamos ter uma intimidade, cearmos com o Senhor, que o Senhor possa ter essa troca e comunhão conosco, porque é maravilhoso ter este vínculo e esta comunhão íntima com o Senhor, assim como João, que escreveu o Apocalipse, que reclinava a sua cabeça no teu peito e tinha essa comunhão tão íntima e tão bela com o Senhor, e que sobretudo, Pai, possamos ter a certeza absoluta, Senhor, sem nenhuma dúvida, que os portais eternos foram abertos e o Senhor introduziu todo aquele que nele crê por fé e por esperança, porque, como diz a tua palavra, se a nossa esperança em ti fosse somente nesta vida, nós seríamos os mais dos miseráveis de todos os homens. Por isso que a maior alegria não é expulsar demônio, não é operar milagres e maravilhas, como disse ao Senhor, aos teus discípulos, mas devemos antes nos alegrarmos por termos os nossos nomes escritos nos céus. E é por isso que nós te glorificamos e te exaltamos e te bendizemos e te agradecemos em tudo e por tudo, por Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre, porque Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Será que tem alguém aí? Deixa eu perguntar aqui. Tem alguém dentre nós
que ainda não aceitou Jesus, que ainda não é crente, ainda não creu, não se arrependeu, não confessou, não só a fé luterana, mas a fé em Jesus. Se tiver dentre nós aqui alguém que ainda não é cristão, não é crente, que não tem essa certeza da salvação, mas que ouviu a voz do Senhor nessa prédica, nessa palavra, nessa pregação, o Senhor diz para ti: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu morarei em você. Meu Santo Espírito habitará em você. E você terá comunhão comigo. E saberás o que essa troca pacífica e amorosa resultará para a tua vida. Se tiver alguém dentre nós, não se envergonhe. Levante-se. Se quiser vir à frente, venha à frente receber oração. Porque Ele bate. Ele te chama. Ele te ama. Ele quer te salvar. Se não tiver, e se tiver e não quiser vir hoje, a minha oração é que Ele te abençoe. Que esta palavra sirva para Ele. Tu é crente já? É crente, né? Você só recebeu a oração, né? Amém. Pronto, já que não tem nenhum que queira se entregar a Jesus e quer receber oração neste momento, oração de uma porta aberta. Deus ainda faz milagre. Eu não sei qual é a porta que você está precisando que Ele abra. Eu não tenho esse dom e essa magia de perscrutar o teu pensamento, a tua alma, mas Ele sabe. Eu não sei se é uma porta, sei lá, de salvação para o teu filho, se é uma cura, sei lá, se é um problema financeiro, não sei se é problema matrimonial, familiar com seu filho, eu não sei. Saiba que Jesus falou ali especificamente para uma comunidade, talvez para uma pessoa, não sei, não se sabe. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Quem sabe Deus também quer fechar alguma porta que foi aberta por você e não por Ele. E se você precisa fechá-la, Ele quer que você permita que Ele feche. Ou então não tente insistir naquilo que Ele não quer que você insista, porque se Ele determinar que não aconteça, a porta está fechada. Eu não sei, é com você e Deus. E assim oraremos, para que assim aconteça segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Pai, os teus filhos, a tua igreja, teu povo, estão aqui na frente. Vieram com fé e esperança, crendo ainda no mesmo Deus que não mudou. Tu és o mesmo ontem, agora e eternamente. Assim como tu falou àquela igreja do Apocalipse, que abriu uma porta para aquela comunidade, para aquele povo. E assim como as frases que nos são montadas para nos alegrar e nos molestarmos, e incentivarmos, introjetar em nós a fé, assim nós profetizamos segundo o teu Espírito, que segundo a tua vontade, a porta se abra para esta vida, a porta se abra para o teu filho que crê, a porta se abra para aquele, Senhor, que se derrama em lágrimas e clamor, pedindo ao Senhor que assim o faça. E tu disseste, ainda que nós cerramos a porta do nosso coração e tu continua batendo, mas a tua porta está aberta e tu está disposto a abrir todo aquele que bate. Não é assim, meu Pai, a tua instrução? Ah, meu Deus, é, e sabemos que é. E tu és todo poderoso, de modo que eu peço por todos os meus irmãos, Pai, fecha o que não te apraz, o que não te agrada, o que não te pertence, o que não quer, fecha, porque tu fechando, ainda que seja mal para nós, aparentemente, no fundo é o teu bem que se estabelece segundo a tua vontade e o teu querer. E abra, meu Pai, a porta para este teu filho, teu servo e tua serva que vem à frente e crê. Se há alguma enfermidade, eu te peço, Senhor, que o Senhor desça com cura aqui nesta noite. Visita o organismo dos meus irmãos, visita o corpo, visita a mente
seja qual for o tipo de enfermidade, que ordem de enfermidade for, eu te peço esta porta aberta, que eles possam adentrar e serem curados. Se há um problema familiar, se há problema financeiro, eu não sei, nós não pregamos a teologia da prosperidade, mas sim a lei do contentamento, que nos garante que nós devemos estar contentes com nos cobrir, com nos manter, como diz Paulo a respeito do teu suprimento, do teu cuidado sobre nós. Se está nos faltando alguma coisa, Pai, supre as nossas necessidades em glória. É o que nós te pedimos, Pai. Abençoa o teu povo, os teus filhos, e que se cumpra esta palavra, e que eles possam se alegrar e jubilar na esperança que abraçaram com fé, e que com fé irá se realizar, se for segundo a tua vontade e o teu querer. Assim oramos, e assim evocamos a tua bênção, e também te agradecemos pelo teu povo, pela tua igreja e por todos nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.